noite. Vamos começar aqui mais uma live, aqui sobre a reforma tributária. Só vou esperar aqui o meu parceiro, o grande mestre Bruno Langoni, para a gente começar aqui, né? Ele vai estar lá na conta lá da Academia da Reforma Tributária. Só vou esperar ele aqui. Hoje a gente vai tratar, né, sobre a transição, né? Sobre a transição. Eu vi aqui que o... deixa eu ver, ele pediu... Aqui, pronto, né? Agora deu certo, hein, Bruno? A gente insistiu e conseguiu agora, hein? Agora a gente consegue fazer a transição ao vivo aqui. Né? Por isso que é importante ter a insistência, né? A gente insistiu, né? A gente tem esse compromisso aí com vocês aqui de toda segunda-feira, às 20 horas, vir bater um papo aqui, né? Sobre a reforma tributária, e hoje é um tema hiper importante, né? Sugerido aí pelo Bruno, né? E quando ele me mandou, falou, vamos tratar, porque aí, né, tem muita coisa aí para a gente conversar. Óbvio que a gente vai traçar aí um panorama geral, não tem como aí a gente detalhar aí ao extremo essas temáticas sobre a transição, né? Sobre a transição aí do modelo antigo para o modelo novo, mas sobre a ótica dos contribuintes. Né? Mas aí eu já passo a palavra, né, professor Bruno Langoni, né, auditor e fiscal do município de Campinas. Eu aqui sou auditor fiscal do município de São Paulo, né? A gente vem bater um papo aí com vocês. Né? E aí o professor Bruno está aí na conta da Academia da Reforma Tributária, né? Se você não segue aí essa conta, né, que é um projeto aí em parceria minha e do professor Bruno Langoni, vai lá e siga, né? Aperta aí o botão aí em cima, né? Vai lá na conta, siga, porque a gente publica conteúdo, o conteúdo aí toda semana, né, sobre a reforma tributária. A gente vai estar aqui toda segunda-feira às 20 horas para tratar da temática, né, reforma tributária, né? E eu não podia perder a oportunidade de falar do nosso ciclo de palestras, né, que vai acontecer aí a partir do dia 30 de setembro, né? A gente vai trazer aí vários professores aí renomados sobre o assunto, Alberto Macedo, Alfredo Vasconcelos, Alexandro Kuhn, todos auditores fiscais, uns do município, outros dos estados, para falar aí sobre pontos importantes sobre a reforma tributária. Né? E você quer se inscrever, quer participar desse ciclo de palestras, né, explorando os desafios da reforma tributária, lá na conta da Academia da Reforma Tributária, na bio, tem lá o link para você se inscrever. Né? Clica lá, né? É bem fácil você se inscrever e ingressar no nosso grupo no WhatsApp, né, para participar aí desse evento. Mas vamos lá, sem mais delongas, vou passar aí a palavra pro Bruno para já introduzir esse tema, né, tão importante que é a transição. A palavra é sua, Bruno. Primeiramente, muito boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando essas nossas lives de segunda-feira, né, com muito prazer aqui que eu divido, né, essa aula, né, essa live, né, enfim, como nós vamos chamá-la, não importa tanto, né, mas é sempre um grande prazer estar aqui com o mestre Rafael Vilches para a gente debater nesse tema, né, que é central, né, na nossa atuação, né, nós aqui atuando como auditores fiscais, mas com certeza para você também, né, contador, advogado, procurador, enfim, entre outras pessoas que atuam, né, militam na área tributária e precisam estar acompanhando tudo aquilo que está sendo, né, um objeto de intensa, né, e significativa modificação no que diz respeito, né, da tributação sobre o consumo. Beleza, né? De que forma a gente pensou e vai dividir essas nossas aulas aqui tratando sobre a transição, né? Regras de transição, que foi inclusive o objeto de um módulo nosso curso, né? Claro que já voltado mais para concursos públicos, mas que, enfim, é um curso para quem ainda não dominou essas regras constitucionais ainda sobre a matéria, muito importante. Tá? Então a gente vai tratar aqui dessas regrinhas de transmissão, mas sob a ótica do contribuinte. Tá? Como assim sob a ótica do contribuinte? Né? Antes de tudo, né, vale destacar, né, o que o legislador constituinte fez, né, principalmente em razão dessa modificação da incidência, né, do IBS e da CBS com base no critério de destino, foi criar regras, né, que acabem mitigando, diminuindo, né, os efeitos negativos advindos de uma eventual perda de receita por parte dos entes. Então, se criaram regras, né, para suavizar, né, essa transição do nosso regime.
Agora, o que hoje a gente vai abordar aqui é a transição sob a ótica dos contribuintes, né? Que é uma transição que se inicia ali em 2026 e vai até 2028, né? Um momento, né? Pelo menos no momento mais inaugural, né? Que nós temos ali a chamada aplicação das alíquotas testes, né? É o IBS e a CBS sendo implantados e nos oferecendo condições de fato aferir o seu potencial de arrecadação. A gente sai do modelo de transição após ali 2028? Não, né? A gente ainda continua no modelo de transição já um pouco mais maduro, em que o IBS ele começa a se apresentar, o IBS e a CBS já lá, né, a partir de 2027 já vai estar funcionando de forma plena, mas ele já começa a se apresentar de uma forma um pouco mais real, por assim dizer, né? Já sendo adotadas as alíquotas ao menos, né, de referência, visando garantir ali a arrecadação dos entes tributantes, e tudo isso é o que a gente vai conversar agora. Então, estou só dando um panorama geral para vocês, né, que é uma transição longa, né, que ela vai, né, de 2000, se a gente for considerar, né, tudo aquilo que prevê, né, a emenda constitucional 132, ela vai até 2098, né, então os seus efeitos integrais, né, provavelmente o meu neto, né, vai de fato ter condições de avaliar, né, todo esse contexto, né, quando nós tivermos a implantação da reforma de forma plena, né, já com os recursos sendo direcionados com base integralmente no critério de destino, né, todas a sistemática já aplicável de forma absoluta, né, e aí sim a gente pode falar em uma transição concluída, né, no que diz respeito às modificações promovidas pelo Emenda Constitucional 132 e pelas leis complementares que vão instituir esses dois, o IBS e também a CBS, tá? Eu acho que eu consegui fazer um panorama um pouco mais geral, mas é exatamente isso que a gente vai detalhar na aula de hoje. Você chegou a comentar, né, Dan Bruno, que quando a gente fala de transição para o contribuinte, né, significa que essa é um tipo de transição que a gente vai ter, sentida diretamente pelo contribuinte. Você falou aí da transição até 2098, é porque tem uma transição mais longa para os entes federados, né? Porque realmente aí os entes federados, alguns vão se beneficiar, outros vão ser mais diretamente impactados em virtude dessa transição origem para o destino. Então, essa transição federativa, né, realmente ela é muito mais longa, né, do que a transição aí para os contribuintes, né? Mas o que a gente vai tratar hoje, né, o recorte, é a transição aí para os contribuintes, né? Porque a transição federativa, uma parte termina lá em 2078 e a outra em 2098, né? Então, mas o que a gente vai tratar hoje é a transição sobre a ótica aí dos contribuintes, que em tese, né, a priori, começa ali em 2026, né, e termina ali em 2032. 2033 a gente já teria aí já o IBS e a CBS rodando, né, de forma integral, né, não teria mais o convívio dos dois regimes tributários. E é interessante é entender, né, entender um dos motivos, por que existe essa transição? Porque eu vejo muitos falando, o convívio desses dois regimes, isso vai trazer um grande complicador, né, para o sistema, então a gente vai ter um tempo ali em que realmente tudo vai ficar mais complicado para melhorar ali a partir de 2033, em que a gente vai ter um único sistema tributário, né, que seria realmente já a reforma tributária já efetivamente implementada. Mas por que essa transição? Né? Por que a gente vai precisar conviver, né, com esses dois regimes ao mesmo tempo? Por que a gente vai precisar ter essa fase, né, em que realmente a gente vai ter, né, um complicador? Realmente o nosso sistema vai ficar mais complexo para depois melhorar. Eu gosto do exemplo, né? O exemplo é quando a gente reforma a nossa casa, né? A gente reforma a nossa casa, um período ali, fica uma zona na nossa vida. É algo que realmente a gente quer que acabe, porque realmente fica tudo muito complicado. Mas a gente acaba enfrentando tudo isso porque a gente sabe que depois vai melhorar. Ninguém reforma para piorar
a casa que você vive, você reforma para melhorar, né? Então você consegue viver, né, aquela fase um pouco mais turbulenta, sabendo que você vai ter ali uma casa mais confortável, né? Um ambiente mais mais agradável para você viver. A mesma coisa agora com a reforma tributária. Você vai passar uma fase ali realmente que vai ser muito conturbada, né? Essa transição aí, em especial de 2029 a 2032, em que a gente vai ter aí os dois sistemas convivendo, né? Realmente vai ficar complicado, realmente. Né? Mas por que disso? Né? Por que a gente vai precisar passar por isso? Né? Um dos motivos é a questão, né, dos incentivos fiscais de ICMS, principalmente aqueles incentivos fiscais de caráter oneroso por prazo certo, que a gente aprende no direito tributário, que não dá para a gente revogar, né? Então há vários incentivos fiscais em que as empresas se mudaram para os estados, né, se instalaram ali em contrapartida de elas gerarem mais emprego, né, de elas gerarem mais renda, e elas obviamente vai ter a contrapartida aí dos incentivos fiscais. Né? E aí, muitos desses incentivos fiscais são por prazo certo. Né? São por prazo certo. E muito deles ali com prazo de 15 anos. Contados a partir de uma data mágica, né? Que é aí que você começa a entender por que desse prazo de transição, né? Desse período de 29 a 2032. É por causa da Lei Complementar 160. Né? A Lei Complementar 160, pessoal, ela obviamente teve o papel de convalidar muitos benefícios fiscais de ICMS inconstitucionais que tinham sido celebrados, né, concedidos sem o amparo de nenhum convênio do CONFAS, e aí veio a Lei Complementar 160 meio que fazer uma convalidação aí de vários desses benefícios fiscais. Né? E ele falou, olha, a partir de 2017, eu vou dar aí o prazo de 15 anos para os estados revogarem esses incentivos fiscais. Né? E aí você pega, pessoal, 2017, que a Lei Complementar 160 foi publicada em 2017, 15 anos, você chega exatamente ali em 2032, que é exatamente o final do nosso período de transição. Ok, professor, o final eu entendi, é 15 anos contados de 2017, tem a ver aí com a Lei Complementar 160. E por que 2029? Né? Por que a transição começa em 2029? Porque tem alguns incentivos fiscais, né, que começariam a ser reduzidos, né, começariam a ser reduzidos a partir de 2029, que é 12 anos depois da data da publicação da Lei Complementar 160, não era bem da data da publicação da Lei Complementar 160, do convênio que deveria ser editado, né, ali no âmbito do CONFAS para convalidar isso. Né, e a Lei Complementar 160 regulava isso. E ela dizia, olha, para um desses grupos de incentivos fiscais, ele vai começar a ser reduzido a uma taxa de 20% ao ano, né? Você ia começar a reduzir a partir de 2029. Né? E aí era 25% ao ano, 2029, 2030, 2031, 2032, aí lá em 2033 você zera o incentivo e acaba. Né? Então, e aí você ia ter um grupo de incentivos fiscais ali de ICMS que iam começar a ser reduzidos a partir de 2029 a uma taxa de 20%. Né? E o outro, não. Outros só iam ser reduzidos de uma vez só a partir de 2033. Até o final, eles iam existir até o final de 2032. Então, pessoal, quando você entende esse contexto, você começa a entender por quê. Porque aí desse período de transição, de 2029 a 2032. A origem disso está na Lei Complementar 160. Né? E aí, como a gente está falando de benefícios fiscais onerosos, né, se a gente não tivesse nenhum regime de transição e reduzisse de cara esses incentivos fiscais, o que as empresas iam fazer? Né? Iam judicializar. Né? Iam judicializar e a gente ia ter problema, né, em relação a toda a estrutura, da reforma tributária. Porque com o IBS, pessoal, se acabam os incentivos fiscais. Os estados não vão poder conceder incentivos fiscais. Né? Então, não teria como você não ter esse período de transição, e aí você acabar não respeitando esses prazos da Lei Complementar 160, e aí como você está mexendo com incentivos fiscais, benefícios fiscais onerosos, as empresas iam, né, para o judiciário.
né? Iam para o judiciário exigir que esses incentivos fiscais voltassem a ser concedidos. Por quê? Porque a sua revogação foi antes do tempo, né, do que foi prometido, e obviamente isso ia dar bastante briga no Poder Judiciário. Para evitar isso, né, para que você já não nasça com uma reforma tributária com brigas no Judiciário, se equacionou, se idealizou esse período de transição exatamente para respeitar a Lei Complementar 160. Né? Então, acho que é fundamental, muito pouca gente, né, entende por que desse período de transição, aí ficar criticando sem saber o porquê ele existe. Né? Foi exatamente óbvio, né? Isso traz um grande complicador para o sistema, mas a gente resolve um outro grande complicador que a gente teria se não tivesse um período de transição. Né? Então eu gosto de falar, quando a gente começa a analisar a reforma tributária, a gente tem que escolher os problemas que a gente vai ter que enfrentar. Né? Então a gente trocou esse problema que certamente já tem em relação aos incentivos fiscais, as judicializações, né, com esse complicador de a gente ter nesse período, o convívio desses dois sistemas tributários, né, esses dois regimes tributários. Então, foi exatamente esse o motivo de a gente ter esse sistema de transição, aí, esse regime de transição. Né? Então, Brunão, agora a gente sabendo que a gente começa esse regime de transição, né? Eu gosto de falar que esse regime de transição é como se a gente estivesse falando de uma anterioridade estendida, né? Por que é uma anterioridade estendida? Porque a gente está mudando o sistema tributário, a gente está mudando o nosso sistema tributário sobre o consumo. Se quando a gente cria um tributo novo, né, ou majora a carga, a gente precisa dar um tempo para os contribuintes planejarem, né, que é anterioridade anual, nonagesimal. Imagine quando a gente muda todo um sistema tributário. Né? Realmente você tem que ter aí um período de adaptação muito mais longo. Né? E é exatamente isso que a gente tem, de 2026 a 2032. Né? E aí eu queria que o professor Bruno, né, se concentrasse em analisar esse primeiro período, né, que você até comentou, de 2026 a 2028. Né, e aí depois eu comento aí o outro período, que é de 2029 a 2032. Maravilha. Então, quando a gente, só desmistificando algo que, por vezes, né, acho que hoje em dia todo mundo já tá um pouco mais vacinado com relação a isso, né, mas sempre que se falou em reforma tributária, né, uma das grandes preocupações dos entes estatais e municipais era a revogação, né, a extinção, né, dos tributos, principais tributos, né, que incidem sobre o consumo. Né? Então, para quem está em dúvida ainda, né? Imagino que não seja o caso de vocês aqui. O ISS e ICMS já vão ser extintos desde já. Não, a extinção integral, né, do ISS e do ICMS só vai se dar lá em 2033, né, quando de fato, né, essa transição pela ótica dos contribuintes, que é o que a gente está tratando agora, ela se consume. Né? Até lá, né, nós teremos alguns regimes aqui que vão coexistir, ou melhor dizendo, né, tudo aquilo que a gente já tem hoje, né, ISS, ICMS aos moldes atuais, né, a cada um dos entes tributantes editando uma lei ali para instituir o imposto, né, criando ali regulamentos gigantescos até 2033, está valendo. Né? Já a partir de 2026, nós começamos de forma gradual, de forma lenta, né, a transição agora sob a ótica dos contribuintes. Então, vocês, contribuintes, o que vocês vão precisar fazer de 2026 até 2033. Conviver com esses dois regimes coexistindo. Né? Então, eles vão conviver harmonicamente. Começando em 2026, então, o que a gente tem em termos de implementação, de operacionalização da reforma tributária? Em 2026, a gente começa, né, aplicando alíquotas teste de IBS e ICMS. Então, 0,1% para IBS e 0,9% para CBS. Tá? Essa alíquota inicialmente adotada, ela não tem por fim, né, arrecadar recursos que vão ser destinados aos entes que detêm competência compartilhada para instituir o IBS, já que elas visam principalmente, né, dois fins, né, que financiar a instituição, a implantação do comitê gestor, né, então os recursos arrecadados aí vão ser, né, aplicados para
a criação do comitê gestor e também, né, a composição do chamado fundo de compensação, né, de benefícios fiscais, né, que vai ser aquele fundo criado para, em linhas gerais, né, diminuir, né, a perda de arrecadação por parte dos estados em razão, né, da concessão de incentivos fiscais. Beleza, isso a gente está ainda em 2026. Então, nesse cenário, aqui eu queria também só apresentar uma tese própria, né, que talvez possa afetar algum de vocês que estejam assistindo, né, essa aula, né? A gente sabe, né, que boa parte dos entes, né, eles possuem algumas espécies de produtividades, né, ou, enfim, alguma remuneração atrelada à arrecadação, né? E aí uma pergunta poderia surgir, né? Tá bom, então a partir de 2026, isso é recurso do município? Eu posso considerar como sendo arrecadação? Particularmente entendo que sim, porque embora a receita não pertença, né, os recursos não sejam destinados aos entes, elas têm natureza ali elas são dos entes, né? São ali de estados, Distrito Federal e municípios. O fato é que o legislador constituinte ele criou uma regra de destinação desses recursos, assim como faz, por exemplo, no contexto de recursos que pertençam, né, à saúde e educação, né? Já são recursos carimbados com destinação definida no texto constitucional, mas eles pertencem aos entes, né, tributantes, ali, os entes que detêm competência compartilhada sobre a matéria. Um parênteses bem rápido, tá? E aí o que a gente vai ter? Então, já temos, a partir de 2026, acréscimo, né, aumento de carga tributária? Não. Né, em 2026, esses recursos adicionais, né, que vão ser despendidos pelos contribuintes podem ser compensados com PIS/COFINS. Não sou contribuinte do PIS/COFINS. E aí, o que eu faço? Posso, inclusive, pedir restituição desses valores, tá? A partir de 2027, a gente já entra com algumas situações novas. Primeiro, né, a CBS, né, que faz parte, né, que é o tributo gêmeo do IBS, né, ela, né, já que é uma contribuição, né, especial, ela já começa a ser cobrada de forma plena. Tá? Então, em 2027, já temos a extinção de PIS/COFINS, né, e a substituição da cobrança do PIS/COFINS pela CBS. Tá? E também, né, o imposto seletivo, né, o Sintex, que também vai ser objeto aqui de algumas discussões, né, é também um módulo lá do nosso ciclo de palestras, né, uma das palestras vai versão sobre imposto seletivo, já começa também a ser cobrado. Tá? E a gente teve uma última modificação sobre o tema, duas últimas modificações, né, já a partir de 2027, são as seguintes. Primeiro, o IOF teve extirpado ali do seu campo de incidência a incidência sobre seguros, já que seguros passam a ser atividades que vão ser submetidas à incidência do IVA dual. Né? Estão lá, né, discriminados, né, como sendo parte, né, da sistemática de tributação sobre os serviços financeiros. Então, estão lá dentro, né, e vão sofrer incidência, né, do IBS. E o IPI, né, na verdade, a ideia originária era, de fato, de extinguir, né, não mais existir o IPI, ele continua existindo, né, só que se criou aquela sistemática de diminuir todas as alíquotas a zero, exceto aqueles produtos que tenham, né, a sua produção incentivada na Zona Franca de Manaus. Então, quer dizer, professor, que o IPI não vai ser extinto? É exatamente isso. Ele continua, né, valendo para todos aqueles produtos que sejam produzidos fora na Zona Franca de Manaus, mas que eles tenham, né, uma produção incentivada na Zona Franca de Manaus. Foi a medida que foi adotada pelo legislador para que a Zona Franca de Manaus não perca o seu caráter competitivo de forma absoluta. Né? Então, tendo em vista que essa reforma tributária envolve inúmeros interesses também políticos, né? Essa foi a possibilidade possível, né, para não acabar em partes com a Zona Franca de Manaus. Né? Só que a partir de 2027, né, de 2027 a 2028, nesses 2 anos em que ainda estamos em período de teste, a partir de 2027, como é que vai ficar o desenho dessa cobrança de IBS e CBS? Né? Aí, pessoal, o que a gente vai ter? IBS, né, continua ali com aquela alíquota de 0,1%. Tá? Só que, a partir de 2027,
até 2028, 0,05% de IBS vai ser destinado para os municípios. E o restante, né, 0,05%, vai ser destinado para os estados, já com base nesses parâmetros novos, né, com base no critério do destino. Tá? Eventual compensação para que não haja majoração da carga tributária vai ser feita com a CBS, tá? Que já vai estar, né? Lembre-se, né? A partir de 2027 a gente tem a extinção. Então, Bruno, então o período de teste do IBS é maior do que da CBS, então. O período de teste. Da CBS é um ano só, tipo 2026. E o do IBS é 3 anos, de 2026 a 2028, que é 0,1% aí de IBS. Né? 3 anos para IBS, 1 ano só de teste para CBS. Né? 2027 ela já está valendo, né? Já na sua inteireza. Né? Então, e a eventual compensação para que não haja majoração de carga tributária, então desse 0,1% vai ser feito com a CBS. Tá? Então, esse foi um cenário um pouco mais macro. A gente não está entrando em detalhes aqui, que eventualmente a gente vai ingressar, né, nos módulos, quando a gente tratar efetivamente sobre alguns módulos de aulas mesmo, né? Mas eu queria perguntar para você, então, mestre, né, só para jogar a bola para ti, né? Esse é o primeiro período de transição sob a ótica dos contribuintes. Né? Mas como a gente disse anteriormente, né, essa transição vai lá até 2032, né, como você bem colocou aqui, e nos definiu, né, o motivo pelo qual o legislador elegeu essas datas, né, tendo em conta a Lei Complementar 160 de 2017, que veio ao mundo face, né, a talvez um dos problemas que originou toda essa reforma tributária, né, que eram, né, né? Guerra fiscal, né? Que são as Exatamente, guerra fiscal aí foi um dos motivos, né? Dentre vários outros motivos, né? E o que gerou a guerra fiscal, né? Um dos motivos é a tributação na origem, né? Então, o fato de a empresa pagar imposto onde ela é estabelecida, né? Então ela escolhe onde ela vai ser estabelecida, né? Porque é ali que ela vai pagar o imposto, né? E aí ela escolhe exatamente aonde dá o incentivo fiscal. Né? E aí, quando você muda a tributação da origem para o destino, obviamente você elimina essa possibilidade de se utilizar o incentivo fiscal como instrumento de guerra fiscal para atrair empresas. Por quê? Porque não interessa onde a empresa vai estar estabelecida. Né? Porque ela vai pagar aonde estiver o mercado consumidor, onde efetivamente ela vender a mercadoria, por exemplo, ou onde tiver o tomador de serviço, está irrelevante aonde ela está localizada. Né? Bem que também, né, com o IBS-CBS, você retira a possibilidade dos entes de forma lateral, tira essa autonomia legislativa da concessão de incentivo fiscal. Né? Você eliminar a utilização do imposto sobre o consumo, do IVA, IBS e CBS, como instrumento de desenvolvimento. Né? A gente vai utilizar outros instrumentos, principalmente instrumentos de índole financeira, destinação de recursos vindo de fundos. Tal. Então aí você resolve com destinação de recursos dentro do orçamento, não por meio de incentivos fiscais. Mas enfim, essa é outra questão. Né? Então, o professor Bruno, ele delimitou aí essa primeira fase da transição sobre a ótica dos contribuintes, que vai de 2026 a 2028. E aí a gente começa uma outra fase, né? Que é a fase de 29 a 32, porque aí em 33 meio que acaba, né? Meio que acaba essa fase de transição. Eu não gosto de falar que termina efetivamente, a gente deixa de... Depois o professor Bruno vai até tratar sobre isso, né? Mas em fim de 2032, começo de 2033, morre juridicamente, né, o ISS e o ICMS. Né? Morre juridicamente, as leis não vão produzir mais efeitos, né? As leis instituidoras desses impostos, né, municipais e estaduais, a partir de 2033. Aí a gente só vai ter dali para frente, a gente só vai ter o IBS, e a CBS já está ali desde 2027. Né? A PiscoFins foi extinta ali no final de 2026, início de 2027. Já o IBS, pessoal, ele não vai morrer assim de cara. A gente vai ter um período, né, em que o IBS vai aumentando,
né? Vai aumentando, vai crescendo, a uma taxa de 10% por ano. Né? 10% em 2029, aí cresce mais um pouquinho, né? Mais 10%, 20%, né? Em 2030, 2031, 30%, 2032, 40%, né? 40%. E aí o que vai acontecendo? O ICMS e o ISS vão caindo na mesma proporção. Então, quando eles começam ali em 100%, né, em 2029, né, vão reduzir ali 10% em 2029, vai para 90%. Mais 10% em 2028, né, 80%, até chegar lá em 60%, né, em 2032, 2033, aí é 100% IBS e você zera o ISS e ICMS. Eles deixam de existir. Né? Então a ideia é você ir crescendo, né, o IBS a uma taxa. Então você obviamente vai definir uma alíquota que a gente chama de alíquota de referência, exatamente para suprir a exata proporção da redução do ISS e do ICMS. Então você vai ter uma alíquota de referência municipal, exatamente aquela alíquota, né, que mantém a arrecadação, né, do ISS, né, do Imposto Municipal, né, e no caso do ICMS, uma alíquota de referência estadual, né, que você vai utilizar no cálculo do IBS, que é exatamente aquela alíquota, né, que vai, obviamente, manter a arrecadação dos estados. Porque desse período de transição, os estados vão arrecadar um pouquinho de IBS e cada vez menos ICMS. Mas a ideia é manter a mesma arrecadação. Né? Então a gente vai ter que ter uma alíquota de referência, né, para manter essa arrecadação, e essa alíquota de referência vai aumentando ano após ano, até chegar em 100%, né, em 2033. Por quê? Porque aí a gente só vai ter o IBS. Né? Só vai ter o IBS. E o importante aqui, pessoal, é que quando eu falo IBS... Queria que você falasse uma coisa, viu, X? É importante esse tema, né? Você falou, então, que na segunda transição, que vai ali de 2029 a 33, vai ser utilizada a alíquota de referência, certo? E aí eu faço uma pergunta a você. Então, isso significa que os entes não vão poder fixar suas próprias alíquotas nesse período? Não, vai poder. Essa alíquota de referência, ela exerce um papel, esse é um ponto bem importante, né? A alíquota de referência, ela exerce, primeiro, uma alíquota de referência fixada pelo Senado, né, com o objetivo de manter a arrecadação agregada dos estados. Isso é importante, né? Arrecadação agregada. Né? Então, eu vou manter a arrecadação ali dos estados, que eles continuam arrecadando ICMS, mas cada vez menos. Né? Por isso que eu vou precisar, a cada ano, entre 2022, 2029 e 2032, ter uma alíquota de referência cada vez maior. Então, todo ano, né, o Senado Federal vai ter que fixar uma nova alíquota de referência, né, para que essa arrecadação agregada dos estados e dos municípios seja mantida. Né? Então a gente vai ter ali uma alíquota de referência. Só que a manutenção dessa arrecadação é em nível agregado, né? Pegando o somatório de todos os estados e o somatório de todos os municípios. Então eu vou ter uma alíquota de referência única para os municípios e uma alíquota de referência única para os estados. O que pode acontecer é individualmente um estado, né, aquela alíquota de referência não ser suficiente para manter a arrecadação dele, né? Olhando ele individualmente. Aí o que ele pode fazer? Por meio de uma lei estadual, no caso dos municípios, uma lei municipal, não precisa ser complementar, pode ser ordinária, ele fixa a sua alíquota de referência para manter a sua arrecadação constante. Né? Então, isso é importante. Né? A reforma tributária não retira a possibilidade dos entes, por meio de lei local, fixar a sua alíquota. Né? Se ele não fixar nenhuma, ele se omitir e não editar nenhuma lei fixando a sua alíquota de IBS,
né? Aí eu aplico a alíquota de referência. Eu aplico a alíquota de referência. É importante ter essa noção, porque muitos falam, olha aí, agora é o Senado que vai fixar ainda por resolução a alíquota de um imposto que é dos estados e dos municípios. Mas os estados e municípios vão poder fixar uma alíquota menor ou maior, né, em relação à alíquota de referência. Os entes não perderam essa autonomia. Óbvio que não vai poder ele, ente, diferenciar essa alíquota, uma alíquota única para todos os bens e serviços. Né? O que hoje os estados e os municípios podem, por meio de lei local, dizer, para esse serviço a alíquota é de 2%, para esse é de 5%, para esse é de 4%. Não vai poder, uma alíquota única, né, para todos os bens e serviços. Todas as diferenciações de alíquota estão previstas no texto constitucional, regulamentadas por uma lei complementar, também de amplitude nacional. Nesse ponto, obviamente, perdeu a autonomia, né, porque a alíquota tem que ser única, a que o ente for fixar. E um ponto que é importante, né, quando a gente começa a trabalhar com essas transições de modelo, né, em especial quando a gente coloca tributos não cumulativos, que a gente tem as questões de crédito, né, quando você vira a chave para o modelo, né, do antigo para o novo, quando você analisa, por exemplo, o ICMS, a PIS/COFINS, ou até mesmo o IPI, né? O que eu vou fazer com os créditos acumulados de ICMS ali até o final de 2032? 2033 eu não vou ter mais ICMS para utilizar esses créditos acumulados, né? Não vou ter mais débito de ICMS para compensar, para utilizar esses créditos acumulados. O que eu vou fazer, né, com esses créditos acumulados de ICMS? Eu vou poder utilizar para compensar o IBS? É exatamente isso que a lei complementar aí que está em discussão, né, o projeto de lei complementar está regulando, né, como que eu vou me utilizar, essa é uma preocupação bastante grande dos contribuintes, né, o que eu vou fazer com esses créditos acumulados, né, que muitos dos estados nem devolvem, né, ou demoram muito para devolver, né, como que isso vai ser regulado. Isso também no caso de PIS/COFINS, né? PIS/COFINS tem lá algumas empresas que estão na sistemática da tributação do regime não cumulativo e tem crédito de PIS/COFINS. A mesma coisa, né? O que essas empresas vão fazer com esses créditos acumulados de PIS/COFINS quando lá em 2027 eu não vou ter mais PIS/COFINS, né? E aí eu vou poder compensar com a CBS, né? E aí os projeto de lei complementar regula essa questão, tem os outros detalhes que a gente não vai entrar aqui, né? E aí, pessoal, esse vai ser um nicho, para atuação de contador, de advogado, exatamente orientar os seus clientes, né, que são contribuintes do ICMS, que acumulam crédito, né, por exemplo, exportadores, ou que adquire insumos com alíquota reduzida e vende com ou compra com alíquota cheia e vende com uma alíquota reduzida e acaba acumulando sistematicamente créditos, você vai ter que ter, né, o conhecimento, né, de poder orientar ele a como que ele vai poder fazer, como que ele vai ter que se portar aí, né, para se utilizar desses créditos acumulados, tanto de ICMS quanto de PIS/COFINS, como também de IPI, né? Porque o IPI não vai ser extinto em 2027, mas para a maior parte dos industriais é como se ele tivesse sido extinto. Ele não vai poder, ele não vai ter mais débito de IPI a partir de 2027, porque as alíquotas dos produtos industrializados que ele produz vai ser reduzida a zero. E aí acabou os débitos de IPI. Mas ele tem crédito acumulado IPI, por exemplo. Né? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com esses créditos acumulados? Né? Então, certamente, esse momento de transição, as empresas vão precisar de bastante orientação aí do advogado, do contador, né? Para realmente o que elas vão fazer, o que elas vão poder fazer com esses créditos acumulados. Mas um ponto, Bruno, que eu até já levantei para você, apesar de a transição ir até 2032, né, 2033 o contribuinte vai poder ficar despreocupado que ICMS, ISS, PIS/COFINS não vai ter mais na vida dele, né? Ele vai poder pensar dessa forma, o ISS, ICMS, ou até mesmo você, advogado, contador,
né? Lá em 2033, você não vai mais precisar trabalhar com ISS, com ICMS, PiscoFins, é isso mesmo? Porque terminou, acabou esses impostos, PiscoFins ali já em 2027, o ISS e o ICMS em 2033, aí acabou mesmo esses impostos, o advogado, o contador, o auditor, né? O procurador não vai poder mais, não vai precisar mais se preocupar com esses tributos que já foram extintos, é isso mesmo? Muito boa a sua pergunta. Só me permita antes, né, só em adição àquilo que você comentou, né, no seu comentário aí sobre, né, a transição a partir ali de 2029, dois pontos, né, que eu acho que valem ressaltar, né. Primeiro, né, a alíquota de referência não é teto nem piso, né, então posso adotar uma alíquota superior à máxima? Sim, né, sem problema nenhum. Né, a alíquota de referência ela... Primeiro, não tem limite máximo objetivo, né, para fim. Porque o pessoal está acostumado com o ISS, alíquota máxima mais do que a 5%, né? Não tem isso. Né? O limite é o não confisco, né? Óbvio que. Mas não tem um limite precisamente ali A estabelecido. pergunta Né? que a gente poderia fazer, né, que talvez eu precisasse até de um pouco mais de reflexão a respeito do tema, é: e a fixação abaixo da mínima? Isso caracteriza a renúncia de receita? Ao meu ver, sim. Essa é uma pergunta ainda que... só E se tem mínimo, né? Mínimo tem, porque tem a tal da retenção, né? Pelo menos durante a fase de transição federativa, tem que ter um mínimo de alíquota, pelo menos para garantir lá aquela retenção. Mas, enfim, aí é algo já bastante aprofundado. E um outro tema, né, quando você falava dos créditos acumulados, que também vai ser objeto aí, com certeza, aí de muito trabalho, né, por parte de quem já atua na área, diz respeito a uma distinção profunda dentro do novo regime quando em comparação com o regime anterior. Por exemplo, né, então imagine um grande exportador concentrado em um determinado estado, né? Até então, ele não poderia compensar crédito do ICMS, né, de estabelecimentos situados em outros locais. Né? Isso, no âmbito da reforma tributária, é modificado de forma sensível. Né? Então, sendo um só regime do IBS, eventuais créditos que são acumulados em estabelecimentos situados em outros estados podem sim ser compensados com débitos de outras localidades. Agora, já partindo, né, para a pergunta do Vilches, né, o que a gente tem? Né? Embora ICMS e ISS sejam extintos em 2033, as administrações tributárias não vão poder, né, parar de fiscalizar o ISS, o ICMS relativo, né, já constituídos aí, durante o período em que houve, né, em que ocorreu a transição, e também, né, quando a gente pensa em contencioso administrativo, aí, né, a gente possivelmente vai estar discutindo ICMS, ISS lá em 2040 e muita coisa, né, porque por vezes, né, esses processos, embora, né, o princípio da eficiência já tenha sido esculpido no texto constitucional, se não me engano foi em 98, né? As administrações tributárias, né, no que diz respeito ao julgamento dos processos administrativos, muitas vezes não é, né, por falta de zelo, é por falta de mão de obra mesmo, para trabalhar com uma gigantesca quantidade de processos que nos são atribuídos, e as matérias que são levadas a julgamento são de fato complexas e acabam fazendo com que a definitividade, entre aspas, da decisão administrativa leva bastante tempo. Né? Então, não raro, nós teremos situações lá em 2040 em que os tribunais administrativos, né, locais ainda vão estar discutindo matérias relativas a ISS e ICMS, já extintos em 2033. Então, veja, embora, né, esses tributos... Isso a gente está falando de contencioso administrativo. Quando começa a entrar ações judiciais, aí no judiciário... Exatamente. Então, embora a extinção tenha se dado em 2033, pode ter certeza que 20 anos para frente a gente ainda vai estar discutindo ISS e ICMS, tá? Por força, né, dessas ponderações que a gente apresentou aqui para vocês. E aí, né, Vilches, já nos encaminhando para o final, né, até para que a gente não seja derrubado da live antes do seu término, né? Porque é 1 hora, né, de limite. Que você falasse um pouquinho também, né,
por conta de um dos princípios norteadores, né, da reforma tributária, esculpido lá no parágrafo 3º do artigo 145, né, o princípio da simplificação, né? Simplificação ou simplicidade? Eu sempre fico na minha cabeça, mas o conceito é o mesmo, né? Mas acho que é simplificação. Enfim, tanto faz, né? Mas o fato é, né? A ideia, né, que fez com que essa reforma tributária fosse levada a cabo é de tornar mais simples, né? Diminuir os custos de conformidade do contribuinte. E nesse contexto surge, né, os documentos fiscais, né? Então, queria que você desse uma pincelada para a gente como é que vão ficar, né, a adaptação dos documentos fiscais durante a transição. Porque essa é a grande preocupação, como a gente falou, né? A gente vai reformar o sistema e vai ter um período que vai ficar mais complicado mesmo, né? A gente vai ter ali o convívio de dois regimes, principalmente quando a gente fala de IBS, né? Porque no caso da CBS você não tem transição, né? Você tem ali em 2026 um teste e em 2027 você acaba com a PIS/COFINS, né? Você não tem ali uma fase que progressivamente você vai diminuindo o PIS/COFINS e vai aumentar a CBS. Não, a CBS ela já é cobrada de forma integral em 2027 e a PIS/COFINS é extinta em 2027. Só 2026 ali você tem a PIS/COFINS e a CBS com a alíquota de 0,9%. Né? Mas quando a gente fala de IBS, né, a gente tem um período ali de 2029, né, a 2032 e que realmente você vai aumentando o IBS, né, e vai reduzindo o ICMS e o ISS. Então, efetivamente, você tem o convívio de dois regimes. Né? Óbvio que de 2026 a 2028, que é o período teste de IBS, você também já tem o convívio desses dois regimes tributários. Né? Então, ali em 2026, apesar de a alíquota ser simbólica, 0,1%, né, 2027 também, 2028 também, então você já tem, obviamente, a aplicação, de uma certa forma, né, dos dois regimes. Mas o negócio começa a ficar mais sério a partir de 2029. Né? E aí o receio, né, desde as discussões lá na época da PEC, se levantava isso nas audiências públicas. Olha, que absurdo esse regime de transição, esse período de transição. Né? Como que o contribuinte vai conviver com esses dois regimes? Né? Uma empresa comercial vai precisar ter que ficar olhando para a legislação do ICMS, continuar preenchendo os documentos fiscais de ICMS, também tem que preencher os documentos fiscais referentes ao IBS, à CBS. Imagine, isso vai gerar um aumento, né, do custo de conformidade para o contribuinte. Efetivamente, esse período vai ser complicado mesmo. Né? Realmente vai haver uma maior complicação, o nosso sistema vai ficar mais complexo, porque a gente vai ter o nosso regime antigo, que é bastante complexo, né? Bastante problemático, com o novo. Né? Com o novo, óbvio, quando a gente fala do novo sistema tributário, você vai ter um cadastro único, né? Você vai ter uma legislação nacional, as obrigações acessórias elas tendem a ser unificadas nacionalmente, né? Então a ideia é a gente ter um sistema de apuração assistida, com uma declaração ali, né, pré-preenchida, em que praticamente você entrega pronta para o contribuinte, né? Óbvio, fazer alguns ajustes ou outro ali, né, mas já ter o valor de apuração ali, o valor apurado do IBS da CBS de uma forma muito mais simples. Mas a questão é, durante esse período, como vai ficar os documentos fiscais? Né? A gente já vai criar outros documentos fiscais, né, para o IBS e CBS, e aí o contribuinte teria que emitir, né, os documentos fiscais do modelo antigo, né, e ter que emitir o novo modelo de documento fiscal para fins de apuração do IBS e CBS. Né? E aí, óbvio que aí uma vantagem disso, a gente já ter um modelo já unificado de documentos fiscais para fins de IBS e CBS, mas a gente já ter dois modelos distintos, com o contribuinte já ter que ter a preocupação, né, de toda operação ter que preencher dois documentos fiscais. Né? Para diminuir essa complexidade, para tornar esse período de transição o menos complexo possível, né, se trouxe a ideia de pegar os modelos atualmente existentes, né, você pega lá os estados, já tem um certo nível de uniformidade dos seus documentos fiscais. Né? Tem a nota fiscal
eletrônica, modelo mais completo, tem a nota fiscal do consumidor, né, tem a nota fiscal do produtor rural, tem modelos específicos, né, de documento fiscal, conhecimento de transporte eletrônico, tem documentos fiscais lá específicos para telecomunicação, para energia elétrica, enfim, já tem lá os modelos, né, de documentos fiscais já existentes ali em nível estadual, né? E a gente não tem isso para os municípios, né? Os municípios têm lá a nota fiscal de serviço, né, eletrônica, mas não tem um padrão nacional, né? Não tinha, mas vai ter, né? A gente tem já um padrão nacional, um projeto aí, né, de nota fiscal de serviço eletrônica nacional, em que todos os municípios vão ter que aderir até 2026. E a gente vai ter uma nota fiscal de serviço, né, eletrônica, né, para fins de apuração do ISS em nível nacional. E a gente vai se utilizar de todos esses documentos fiscais eletrônicos, né, os já existentes dos estados, e agora esse padrão nacional, né, da nota fiscal de serviço eletrônica, né, para fins de apuração do ISS, e a gente vai incluir campos específicos para fins de apuração do IBS e CBS. Então, durante esse período de transição até 2032, né, um prestador de serviço, contribuinte do ISS, o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma nota fiscal de serviço, padrão nacional, e vai utilizar para pagar o ISS. E nessa nota vão se incluir campos, né, para fins de apuração do IBS e da CBS. Vai ter lá um campo com o valor do IBS e da CBS e do valor do ICMS. Vão ter, obviamente, outros campos para você classificar aquele serviço, se alguma hipótese de alíquota reduzida, de 30%, de 60% ou de 100%, ou se é alguma situação que gera crédito presumido, ou se vai estar em algum regime específico, aí vão ter outros modelos, né? Então, a ideia é você adequar durante esse período de transição esses documentos fiscais já existentes, né, incluindo os novos campos, para serem utilizados também para fins de apuração do IBS e CBS. Então, qual que é a ideia? A ideia é, o contribuinte, mesmo nesse período de transição, ele vai emitir um único documento fiscal. E aí esse documento fiscal vai ser utilizado, né, para apurar o ICMS, né, e para apurar o IBS e a CBS. Né? Então, esse documento fiscal vai ser utilizado lá para o Estado continuar recebendo ali o ICMS, e aí essa nota fiscal também vai ser utilizada lá no sistema do Comitê Gestor da Receita Federal, por isso que isso vai ter que estar no ambiente nacional, né? Vai ser utilizado ali para fins de apuração do IBS e da CBS. Da mesma forma, a nota fiscal de serviço nacional, a nota fiscal de serviço eletrônica, de padrão nacional, que os municípios todos são obrigados a aderir até 2026. Vai ser utilizado, né, para apurar o ISS, também vai ser utilizado para apurar o IBS e CBS. E aí eu resolvo dois problemas numa tacada só. Né? E aí, né, gera o mínimo de complexidade. Vai ser complexo, é óbvio, vão ter dois regimes convivendo, mas vai ser, né, o menos complexo possível. Aí para o contribuinte. Óbvio que vão ter outros complicadores. Professor, como que vai ser aí aquelas operações que não eram tributadas pelo ICMS nem pelo ISS, por exemplo, locação? Vão se criar novos documentos. Aí realmente você não tem um documento específico para esse tipo de operação. Aí precisa se criar novos documentos fiscais, né? Porque durante a transição, locação de bens móveis ou imóveis, né, não eram nem tributadas pelo ISS nem pelo ICMS, mas vai passar a ser pelo IBS. Então a gente vai precisar, né, ter ali um documento fiscal específico para esse tipo de operação. Né? E aí lá em 2033, pessoal, a ideia aí é unificar e só ter os documentos fiscais para fins de IBS e CBS. E aí a ideia é unificar, é ter um documento fiscal unificado ou um conjunto de documentos fiscais padronizado, né, tanto para a IBS quanto para a CBS. Né, porque aí eu já não tenho mais o convívio, a partir de 2033 com o regime tributário antigo. Ok?
Então acho que deu, hein, Bruno? Acho que conseguiu aqui uma hora traçar um panorama aí bem completo, né, sobre a transição, sobre a ótica dos contribuintes. É bom frisar, é transição sobre a ótica dos contribuintes. A gente não falou da transição como um todo, né? Principalmente sobre a ótica dos entes federados, que é aí que tem um complicador maior, né? Quando a gente fala de transição, uma transição muito mais longa, né, que vai terminar lá só em 2098. A gente conversou aqui, fez um recorte, né, em relação à transição aplicável aí aos contribuintes. Né? E é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Suas considerações finais sobre o Olha, tema? exatamente isso, né? Convidar vocês também para estarem aqui com a gente na próxima segunda-feira, né? Para nos debruçarmos sobre mais alguns temas. Agora a gente já está ingressando na parte mais técnica, né? Semana passada fizemos ali umas considerações um pouco mais objetivas, né? Bem como nas primeiras lives sobre, né? De que forma estudar a reforma tributária, né? Apresentamos ali alguns principais pontos e agora a gente já está de fato entrando nela, né? Ainda a nível constitucional, né? Porque não temos ainda tampouco o PLP 68, né, já aprovado no Senado para que a gente possa, de fato, discutir sobre o texto aprovado, mas a gente vai começar a trazer alguns teminhas, né, já um pouco mais consolidados aqui também para discutir nessas nossas aulas de segunda-feira. Beleza, galera? Então, da minha parte era isso, mestre. Agradecer, né, a presença de todos vocês, né, contar com a presença, contar com a vinda de vocês aqui todas as segundas para a gente bater um papinho aqui sobre reforma tributária. Então é isso, pessoal. Muito boa noite. É um prazer aí ter vocês aí, né, em mais uma live. E boa noite, Brunão. Boa semana aí a todos. E a gente se vê na próxima segunda. Valeu. Abração.